desafio falar novamente aqui, fazer essa abordagem sobre o movimento sindical de 1930 e 1964. Professora Adriana Duarte e os demais componentes da mesa já fizeram uma belíssima apresentação. Costuma-se dizer que os sindicatos brasileiros, a partir da lei de 1931, foram cooptados pelo Estado, tendo adquirido desde então uma feição corporativista, que carregam até hoje. Não foi bem assim o relato do movimento sindical nesse período. E isso, vou procurar demonstrar isso aqui. Ademais, a vida do sindicato está ligada à própria existência da produção capitalista. Como diz o professor Márcio Túlio Viana, mais do que um subproduto do sistema, o sindicato é resultado de seu modo de ser, representado pela fábrica concentrada. Foi ela que reuniu os trabalhadores entre quatro paredes, para melhor controlá-los e racionalizar a produção. Mas foi também ela que os ensinou a lutar. Além de carros e sabonetes, a fábrica produzia assim o seu próprio demônio. A Revolução de 30, ela marca o fim da República Velha e vai ter início do primeiro governo de Vargas, que se estende até 1945. Nos primeiros anos de seu governo, Vargas cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e institui um modelo de sindicato oficial, que já foi muito abordado aqui. E a finalidade era estabelecer a atuação dos sindicatos como elemento de cooperação do Estado, buscando impedir que constituísse uma força contrária ao poder público. Visava-se assim o controle das organizações operárias e, consequentemente, o amortecimento da luta de classes. Mas o sindicalismo não oficial, de cunho revolucionário, que antecedeu a Vargas, ainda assim continuou existindo. Com estratégia para incentivar a formalização dos sindicatos oficiais e atrair adeptos, a legislação trabalhista então criada pelo Estado foi direcionada aos trabalhadores que estivessem vinculados aos sindicatos oficiais. Mesmo assim, os sindicatos sob a liderança dos trotskistas, anarquistas e comunistas, eles vão resistir a esse enquadramento sindical, embora sofressem forte pressão das suas bases para usufruir dos benefícios da legislação. E continuam assim denunciando e criticando a imposição do novo modelo sindical, ressaltando o caráter fascista da lei de sindicalização, a falta de representatividade dos sindicatos oficiais e a proposta controladora da Justiça do Trabalho. Essa foi a tensão vivenciada até 1934. O advento da Constituinte inaugura-se um período que duraria até o segundo semestre de 1935. A Constituição de 34 assegurou a liberdade sindical. Não realmente uma liberdade, vamos desconfiar disso, né, Cláudia? E uma nova lei de sindicalização, o decreto 24.694, garantiu maior autonomia sindical, embora tenha mantido a exigência de reconhecimento pelo Ministério do Trabalho. Segundo Marcelo Badaró, foi o momento das maiores mobilizações sindicais, com crescimento do número de greves e engajamento dos trabalhadores organizados na luta pela democratização do país, representada pela Aliança Nacional Libertadora. Mas, diante do avanço do movimento, o empresariado ele apoia a retomada do controle dos sindicatos pelo Ministério do Trabalho, que utiliza de uma repressão devastadora. Dentro desse cenário, sob o pretexto de reprimir o levante da INL, conhecido como Intentona Comunista, o governo edita em 1935 a Lei de Segurança Nacional, que instalou o estado de exceção ao criar mecanismos e tribunais especiais para os presos políticos. As lideranças sindicais mais combativas estavam entre os principais alvos dessa legislação, e seu afastamento dos sindicatos pela cassação de direitos, prisão ou eliminação física foi a principal garantia da desmobilização subsequente do movimento sindical, que marcou o período de 1935 a 1942. Esse quadro favorece a instalação do Estado Novo, em 1937, advindo uma Constituição de matriz fascista, que retoma o modelo do Sindicato Único. A entrada do Brasil na guerra, em 1942, inaugura um novo período. Diante do aumento da pressão em oposição à ditadura, Vargas, por intermédio do Ministério do Trabalho, o ministro do Trabalho Marcondes Filho,
inicia um processo de aproximação com os trabalhadores, criando o discurso político trabalhista do Estado, que se autoproclama o protetor dos trabalhadores e elaborador da legislação social. A esse movimento deu-se o nome de trabalhismo, de onde se extraiu a teoria da outorga, com o efeito do roubo da fala histórica dos trabalhadores. Apesar disso, no processo de redemocratização de 45 a 46, o movimento sindical ressurge com força. O ano de 46, pós-golpe de Dutra, foi marcado por inúmeras greves. Em 47, o governo Dutra, em consonância com o clima internacional de bipolarização da Guerra Fria, inaugura uma nova fase de repressão que se estende até o final do seu governo. São fechados o Partido Comunista Brasileiro e a Confederação dos Trabalhadores do Brasil, bem como são realizadas várias intervenções nas entidades sindicais mais combativas. Em 1950, Vargas é eleito, com um discurso voltado para a grande massa de trabalhadores urbanos, com forte apelo nacionalista e trabalhista. Ainda assim, os comunistas, postos na ilegalidade pelo fechamento do PCB e afastados das direções sindicais, radicalizam seu discurso, pregando uma oposição sistemática a Getúlio, denunciando como serviçal dos interesses imperialistas e latifundiários. O governo de Juscelino, a partir de 55, ele acelera a transformação econômica vivenciada pelo Brasil desde 1920. Entre 1920 e 1960, o número de operários industriais saltou de 275 mil para 3 milhões, chegando ao índice de 13% da população economicamente ativa do país. De 1955 a 1960, ocorreu em paralelo uma dinamização das atividades sindicais, em função de um processo de renovação de lideranças que se estendeu até o período de governo de João Goulart. E em 1960, o terceiro Congresso Sindical Nacional, e em agosto de 62, o quarto Encontro Sindical Nacional é realizado, que foi realizado em São Paulo, aprovando o Plano de Ação Imediata, que previa uma campanha de esforços para as reformas de base, que seria o norte da atuação política do Comando Geral dos Trabalhadores nos anos seguintes. Até 1963, as mobilizações grevistas foram crescentes. No governo de Jango, a participação política dos trabalhadores era cada vez mais expressiva, e mesmo neste contexto não se evitava o discurso trabalhista de controle sobre as mobilizações operárias. Mas, ainda assim, na perspectiva de radicalização política dos primeiros meses de 64, as lideranças sindicais apostaram muito na pressão e no apoio a Jango, pela aceleração das reformas de base. As agitações golpistas já eram claramente percebidas e, durante todo o mês de março, o Comando Geral dos Trabalhadores articulou estratégias de resistência ao movimento militar para a derrubada de Jango. Diante do sinal do golpe, o Comando dos Trabalhadores convocou uma greve geral. A greve foi deflagrada, mas Jango não deu a ordem para o enfrentamento, o que enfraqueceu a ação dos trabalhadores e o conduziu a um dilema que talvez o maltrate até hoje. Eis que, como explicita Badaró, se lançou com vigor numa pauta política de reformas comandada por um segmento de classe dominante brasileira comprometido com a proposta de conciliação de classes e, por isso mesmo, incapaz de tomar a frente de um processo de resistência popular efetiva à quebra da constitucionalidade e à ditadura. De todo modo, resta a nós a noção básica de que a luta de classes ela é intrínseca à lógica capitalista. Mesmo a repressão da ditadura, que foi determinante para o controle dos sindicatos, não foi suficiente para calar completamente a capacidade de resistência dos trabalhadores, sendo, portanto, bastante resumida ou mesmo equivocada a visão mencionada inicialmente de que o sindicalismo brasileiro não existiu enquanto força social e política atuante